tarde para você que está chegando mais uma vez aqui na nossa cozinha mais espiritual do mundo. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast Nutriluz, que já começou caindo tudo, caindo faca de tanta coisa que a gente tem em cima da nossa mesa. Hoje vai ter aquela sobremesa especial. Fiquem aí até o finalzinho da live, deixa aqui a sua curtida, deixa o seu comentário também para ajudar o nosso canal a crescer. Muito obrigado a todo mundo. Gente, a gente está crescendo para valer, então você que já está inscrito aqui, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma super live com um convidado especial hoje. A gente vai falar tudo sobre os segredos do Ramatiz. Tá aqui o especialista que vai trazer todo esse conteúdo para vocês, que é o Edelso Júnior. Já ele vai se apresentar para a gente. Edelso, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, por estar aqui. E é o que eu sempre pergunto pro pessoal no começo: tá com fome? Poxa, agora estou. Tá começando a ficar com fome. Então já eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal que está assistindo a gente. Gente, lembrando vocês do nosso canal de cortes, que está cheio de vídeos já para vocês. Corre para se inscrever, Nutriluz Cortes Oficial. E também a gente lá na outra rede, que sai tudo em primeira mão, vai ter foto. Tem várias coisas incríveis lá e você fica sabendo das nossas lives antes de acontecer aqui. Então corre lá no Instagram para seguir Nutriluz também. Vamos embora com tudo que a gente vai fazer. Sempre eu trago uma coisa diferente para vocês na nossa parte de receita. A gente vai fazer hoje um macarrão ao molho branco com frango, mas esse molho branco tem um negócio especial, aqueles segredinhos que a gente conta aqui para vocês. Então já vai se preparando o que você vai precisar. Lembrando que a gente deixa tudo bonitinho na descrição do vídeo para vocês, toda a receita, o modo de preparo e tudo mais. Mas você já pode ir anotando e separando aí. A gente vai precisar de farinha de trigo, manteiga, brócolis, queijo. Pode ser parmesão, pode ser prato aí da sua preferência, leitinho, creme de leite, salsinha e, é claro, né, a proteína. Tem o frango que já está temperado aqui com cebola, alho, pimenta do reino. O tempero é sempre, a gente deixa aí a gosto de quem for fazer, tá bom? Então, pra gente fazer, o macarrão já está aqui, já está praticamente pronto. Já vou até desligar o nosso macarrão. O que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai fazer o nosso frango aqui. Já vou até começar a preparar. E aí a gente vai para o nosso molho. Enquanto isso, Edelso, pode se apresentar, seja muito bem-vindo. Conta para o pessoal o que você faz, como é que é o seu trabalho. E a gente vai entrar no nosso assunto de hoje, que está incrível. Para você que é espírita, tem até algumas coisas aqui que eu fiquei sabendo de polêmicas aqui. Vamos conversar sobre isso também, hein? Já vai se preparando, Edelso, que eu separei várias coisas aqui para esquentar nossa live aqui. Vamos lá, pode se apresentar para o pessoal. Mais uma vez, seja muito bem-vindo e muito obrigado por você estar aqui e dividir o seu conteúdo com a gente também. Bom, sou Edelso Júnior, sou documentarista, escritor, professor, palestrante. Estou nessa área do espiritualismo aí há mais de 35 anos, né? Sempre na área da divulgação, com experiências na área mediúnica, na área de cursos e também trabalhando na área da comunicação, desenvolvendo projetos que possam levar a espiritualidade para todos os cantos do planeta. Sensacional, é isso que a gente precisa, né? Sempre. E aí, Edelso, hoje a gente vai conversar sobre o Ramatiz, né? Sim. Então, pra gente até começar, né, como você já se apresentou, porque acredito eu que tem muita gente que nem sabe o que é, às vezes acha que é um lugar, né? Fala, Ramatiz é um lugar lá do Egito, ou, né, parece um nome meio egípcio. Então, até para o pessoal começar a entender, né, o que é o Ramatiz, se você puder dar uma breve explicação pra gente. Ramatiz é uma entidade espiritual, né? Um espírito que se apresentou aqui no Brasil na década de 50, através da mediunidade do Hercílio Maes, um médium curitibano. Na década de 50 ele começa a receber as primeiras mensagens desse espírito, trabalhando principalmente na área da cura, né? Do desenvolvimento da medicina espiritual e também falando sobre mensagens apocalípticas. É um espírito que se apresenta com uma característica oriental, né, hindu. Acabou desenvolvendo uma série de livros através da mediunidade do Hercílio Maes, onde ele consegue transitar sobre diversos assuntos, né? Ele tem
uma capacidade de entrar em vários assuntos que envolvem a questão da espiritualidade e das religiões. Então, o Ramatiz tem uma característica universalista. Não está focado num único nicho de espiritualidade. Sim. Esse é basicamente o trabalho que o Ramatiz começa a desenvolver com o médium Hercílio Maes. Que foi o primeiro a canalizar essa energia. Isso. Na verdade, o primeiro espírito que a gente conhece, ou melhor, o primeiro médium que se tem notícia que o Ramatiz se comunicou foi Chico Xavier. A primeira mensagem que o Chico psicografou na vida, assinada por um espírito amigo, é Ramatiz. Essa informação quem nos deu foi o Carlos Bacelli, que teve muito contato com o Chico, e ele fala que o Ramatiz se apresenta primeiro para o Chico, traz essa mensagem, que foi logo no início da psicografia do Chico Xavier, mas depois, logo em seguida, já se apresenta Emmanuel como orientador do seu trabalho, e o Ramatiz se afasta e começa a atuar com o médium Hercílio Maes, que foi seu aluno em escolas iniciáticas do passado. Entendi. E aí, mas aí, até para o pessoal entender, porque tinha esse médium, né, e até mesmo depois o Chico Xavier que também, né, recebeu essas informações, mas quem era, né, ou quem é o Ramatiz? Ramatiz era um mestre na época dizem que foi na Indochina, né, viveu na Indochina ali por volta do século X a.C., onde ele era um orientador de um templo, de uma escola iniciática budista, né? Uhum. Segundo também as informações do próprio Hercílio Maes, o Ramatiz ele acaba também atuando em outras vidas em outras personalidades. Por exemplo, foi Pitágoras, um dos grandes filósofos da antiguidade. E a gente vai vendo nesse desenvolvimento do trabalho do Ramatiz o comprometimento dele com uma espiritualidade ampla, não focada numa única escola. Por quê? Porque na cabeça de um espírito como esse, já desvestido dos vestígios materiais, os rótulos acabam não encaixando mais, ok? Na mente universalista, o rótulo ele passa a não fazer mais parte do legado espiritual que ele deixa. Então ele é uma entidade espiritual que pode se apresentar em qualquer escola iniciática. Independente se é católico, budista, espírita. Não importa. Ele se apresenta em qualquer escola, por quê? Porque é um espírito que já se desvencilhou dessas questões que ainda prendem a gente aqui na matéria, né? São os nichos de espiritualidade que tem a ver, logicamente, com cada um dentro da sua cultura, dentro da sua experiência. Então o Ramatiz ele traz de vidas passadas, como ele esteve presente em vários momentos do desenvolvimento do planeta, ele acabou dando a sua contribuição em várias escolas de iniciação espiritual. Então eu vi até também que ele teve uma encarnação em Atlântida. Ele foi um Atlantes também. Foi um sacerdote da Atlântida também. Passou pelo Egito. Passou pelo Egito, esteve presente no reinado do faraó, agora acho que foi Ramsés II. E com esse legado, com essa experiência que ele traz nessas diversas escolas, ele traz a sua contribuição em cada uma delas, e a gente vai poder ver o resumo de tudo isso na psicografia do Hercílio Maes. Que conta toda essa passagem. Sim, é o Hercílio que traz essas informações sobre as vidas do Ramatiz e como o Ramatiz consegue atuar nessas diversas escolas, como é que ele espalha a sua mensagem nessas diversas escolas, atuando em médiums diferentes, em períodos diferentes. Aqui no Brasil começou com o Chico, com uma mensagem. Depois o trabalho maior foi desenvolvido com o Hercílio, e o Hercílio desencarnou, outros médiums acabaram canalizando o Ramatiz também. E aí continuou esse trabalho. Cada um dentro da sua característica, da sua linha cultural e religiosa. Entendi. Então ele acaba respeitando essas linhas, mas está ali passando a mensagem. Isso. E até você falando tudo isso,
pelo que eu dei uma estudada também, ele tem, quem canaliza, né, e até esse próprio espírito, ele tem muito essa pegada de Jesus Cristo, de trabalhar mais o amor do que essa coisa de... porque até eu vi muitas pessoas falando que tinha uma coisa dogmática em cima do Ramatiz, e se ele tem essa pegada mais universalista, independente da religião, né, ele está passando ali a mensagem, ele está muito atrelado ao que Jesus fazia com a gente, né, que não tinha essa coisa de religião, de você é isso e aquilo, e vou pregar o amor para todo mundo, independente de quem seja. Então é mais ou menos isso que tem essa linha de pensamento do Ramatiz. Eu acho estranho as pessoas, eu já ouvi sim, eu sei de alguns companheiros confrades aí que afirmam que a mensagem do Ramatiz é dogmática, mas eu sinceramente não consigo encaixar esse adjetivo na proposta do Ramatiz. Por quê? Primeiro, a gente tem que ir dentro do conceito da palavra, do seu significado, da etimologia. Sim. Dogma é um artigo de fé inquestionável. É aquilo e ponto final e acabou. E nem se questiona. Não. Olha, aceita porque é assim, ponto final. Ah, mas por que Deus? Não, porque Deus quis, acabou. É porque Deus quis, você não tem que perguntar. E eu vejo justamente o contrário no trabalho do Ramatiz. Até por ser uma coisa universalista. Então, assim, com todo respeito a quem faz esse tipo de posicionamento, que o Ramatiz é dogmático, eu acho que o dogma ele se apresenta a partir do momento em que você não dá ao próprio Ramatiz a oportunidade de expressar a sua linha de pensamento e você tentar se encaixar nela para ver aonde é que a proposta dele é boa. Porque o que vai acontecer? Eu uso muito uma premissa de Allan Kardec. O Kardec diz o seguinte: qualquer obra que você tenha contato com ela, você vai discordar de algumas coisas dentro dessa obra. Sim, normal. É o que é muito natural, né? O aprendizado, ele sempre acontece no contraste das coisas, né? Você nunca vai aprender dentro de uma linha que se estabelece de conhecimento onde não há questionamentos, onde não há contrapontos. Então, quando você olha, por exemplo, quando Kardec diz assim, retenha de uma obra aquilo que lhe serve, que lhe é útil, o restante, ou aquilo que você não concorda, deixa de lado. Simples assim. Essa é uma postura cristalinamente kardeciana, o que a gente não vê em muitos companheiros da própria doutrina fazer. Ou seja, quando acham um ponto numa obra que para eles não coaduna com a linha de pensamento, eles desmerecem a obra inteira. Por causa de uma coisinha. Olha, não, porque ele falou que se você... o melhor tipo de alimentação, por exemplo, o Ramatiz diz o seguinte, que o melhor tipo de alimentação não pode ser a carnívora. Ele é um espírito hindu. Ele é um espírito que se desenvolveu dentro de uma cultura onde a carne já não é mais um culto da gastronomia. Então isso já vem com ele lá de... Sim. Não teria como ele chegar agora e falar assim, agora vamos comer carne de todo mundo, tá liberado. Exatamente, entendeu? Então assim, ele não está, na verdade, dizendo o seguinte, olha, quem come carne vai para o inferno e acabou. Não isso seria um dogma. Sim. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, a melhor alimentação para o ser humano evoluído é o ser humano que não come carne. Sim. Mas isso é um ponto a se alcançar. Não é obrigatório. Exatamente. Então poderia seguir a linha de pensamento dele e comer carne. Exatamente. Então, um dia eu chego lá. Um dia eu chego lá. E outra, você falou dessa questão de Jesus. O Ramatiz tem uma obra chamada O Sublime Peregrino, onde ele faz um retrato da vida de Jesus na Palestina. É perfeitamente compreensível que ele tenha feito isso, porque, segundo as orientações do próprio Hercílio, ele foi Fílon de Alexandria. Então ele esteve muito próximo de todos esses conhecimentos. Sim. E esse tipo de entidade espiritual, que já se desvencilhou dessas questões materiais, eles têm acesso a informações do mundo espiritual que não são dadas a todos os espíritos. Acessar aquilo que os orientais chamam de registros akáshicos, que são as informações da história da humanidade que fica no éter.
Sim. É o HD de Deus, né? Você quer uma informação. Espíritos, para acessar esse tipo de informação, tem que ter um grau de desmaterialização muito grande. Aqui, na nossa história ocidental, aqui no Brasil, no espiritualismo, eu só conheci 2 entidades capazes de fazer isso. Dr. Bezerra de Menezes e Ramatiz. Ah, mas não tem outras? Desmaterializado. Ah, mas não tem outros? Claro que tem, com toda certeza tem. Você pega, eu estou falando dos desencarnados. Agora, um espírito encarnado que tinha esse tipo de acesso, Chico Xavier. Que conseguia acessar os registros Exatamente. Quando precisava de uma informação, ele conseguia ter esse acesso. Se os espíritos não traziam para ele, ele conseguia ter esse acesso. Você pega um cara, por exemplo, como Edgar Armond, que tinha uma facilidade muito grande de acessar uma série de informações no astral. Então, não é um espírito qualquer que tem esse tipo de acesso. E uma coisa que é muito característica na mensagem do Ramatiz, na verdade, Ramatiz ressalta muito a importância de Kardec. Ele fala muito de Kardec na obra dele como um todo. Ressalta a importância de Kardec, só que ele não idolatra Kardec. E essa é a grande diferença quando você ressalta as qualidades de um líder espiritual. E não colocar ele como na perfeição. Sim. E na perfeição não tem. Até mesmo porque ele deve ter passado o processo dele para chegar até onde chegou. E a gente não pode esquecer que Kardec era um homem do seu tempo, como todos nós. Não era um espírito completamente desmaterializado de tudo, era um espírito superior que desceu com uma missão. Mas espírito superior não significa que seja espírito perfeito. Tinha suas coisas a vencer. Ainda vai ter que reencarnar. E, segundo algumas orientações que a gente percebe, reencarnou, fez seu trabalho e voltou para o mundo espiritual. Isso vai acontecer com todo mundo. No meu ponto de vista, eu endosso aquilo que a doutrina espírita, o próprio Kardec questiona os espíritos. Qual é o maior modelo de perfeição para nós aqui na Terra? É a questão 625 do Livro dos Espíritos. Os espíritos não tecem uma lista de entidades espirituais. Olha, fulano é bom, ciclano é bom. Não. Só um nome eles mencionam. Jesus. Rápido e objetivo. É o único que merece a idolatria. Nosso modelo de perfeição. Jesus. É o nosso modelo e guia. Ele não falou, o Francisco de Assis, o Buda, Jesus. Então, dentro do que a gente conhece, dentro do movimento espírita, Jesus é aquele espírito que participou da criação do planeta. Então, para você participar da criação do planeta, sendo o administrador do planeta, você tem que estar muito acima de tudo isso para você saber o que você está fazendo. E por isso, e quando a gente olha para o Ramatiz se referindo a Jesus, é justamente nessa condição. Como um ser que alcançou um alto nível de perfeição. E aí tem acesso. E que nós não temos ainda dimensão desse nível de perfeição do Cristo. E o Ramatiz, ele trabalha muito essa questão. Ele ressalta a importância de Kardec para o espiritualismo moderno e a figura do Cristo como o sublime peregrino, o espírito de maior envergadura no planeta. Então isso para mim já basta de eu, no mínimo, ter um certo respeito e uma consideração por essa entidade. Opa, então peraí, deixa eu ver o que mais ele tem para oferecer. Eu vou olhar um pouco mais de atenção. Isso. Se ele ressalta a figura de Kardec, que para mim é um dos maiores líderes, não é o maior líder espiritual da humanidade, mas é um dos que vieram e contribuíram e trouxe uma contribuição gigantesca. Sim. Gigantesca. Né? Eu e o Marco, a gente que esteve aqui com você num programa anterior, a gente brinca muito em relação a isso. A gente fala, pois o Kardec veio, desenvolveu a doutrina espírita, mas a doutrina espírita ela não é a mesma coisa que o movimento espírita. São coisas diferentes. São coisas diferentes. O espiritismo é um conceito. O movimento espírita é perfil de grupo. Então você tem aqueles mais radicais, sim, você tem aqueles mais universalistas, você tem aqueles mais amistosos, você tem aqueles que formam o seu nicho, por exemplo, Associação dos Psicólogos Espíritas, Associação dos Médicos Espíritas, dos delegados, dos militares. Acaba formando ali vários grupinhos.
E aí cada um defende o seu nicho. Sim. Mesmo dentro dos grupos que adotaram o trabalho do Ramatiz, você também vai encontrar esses nichos específicos, o perfil de grupo. Você tem um pessoal mais ligado à Umbanda, que gosta do Ramatiz, então obviamente eles vão pegar do Ramatiz o quê? O que o Ramatiz fala sobre Umbanda. Eles vão se afinizar a esse aspecto. Eles vão usar o que a pessoa já tem ali de conhecimento da própria religião e introduz o que o Ramatiz prega ali como seria o legal. Sensacional. Vamos fazer assim então, meu povo, porque a gente já está aqui, nossa, o assunto já está bom, já começamos com tudo. E eu vou passar rapidinho para vocês, tem uma parte importante agora aqui da nossa receita. Ó, coloquei 3 colheres de manteiga na panela, pode ser margarina se você quiser utilizar margarina. E aí que vem o segredaço, que vai começar o segredo da nossa receita. Primeiro, eu vou refogar um pouquinho de alho e cebola aqui na manteiga, vou deixar derreter bastante e aí eu vou acrescentando 3 xícaras de farinha de trigo. Vou colocando aqui e depois eu vou passando o restante para vocês. A gente vai colocar um pouco de leite, creme de leite, mas tem que mexer bastante para não dar grumezinho aqui na farinha de trigo e na manteiga. Vamos continuar com o nosso super papo aqui que está incrível. Enquanto eu vou continuar a fazer aqui, até mesmo você estava falando, a gente tá já pegando nessa coisa de Jesus, né? A gente vai falando bastante aqui de Jesus. Mas eu já vi até tanto você como outras pessoas falando que Jesus, ele é como se ele fosse um governador aqui do nosso planeta. Isso. Então, como que seria isso? Essa coisa de Jesus ser o nosso governador aqui? O que incumbiria a ele de funções, né? Quais seriam as funções desse governador? Que é Jesus. O que ele tem na mão ali para fazer pela gente? Além de tudo que a gente já sabe, né? Que tem gente que sabe, né? Mas tem gente que não sabe a importância de Jesus aqui no nosso planeta. O Criador, ele se manifesta no mundo através das criaturas. O Ramatiz, ele faz uma colocação no livro Sublime Peregrino. Ele menciona o papel dos engenheiros siderais. Quem são os engenheiros siderais? São os co-criadores de mundo. São aqueles espíritos que atingiram um alto grau de evolução em que eles não necessitam mais reencarnar em planetas de provas e de expiações ou mesmo mundos de regeneração. Eles podem reencarnar? Podem, se for necessário e se quiserem. Fica a critério deles. Fica a critério deles. Porque o que eles vão fazendo? Eles vão mandando mensageiros no lugar para representá-los e divulgar a sua mensagem. Os engenheiros siderais são esses espíritos que se responsabilizam pela criação de mundos. Então você tem aqueles que são escolhidos para ser o quê? É como uma organização na Terra. Na verdade, o que a gente tem no micro é uma representação muito imperfeita do macro. O que está em cima, o que está embaixo é análogo ao que está em cima, como diz o Caibalion, né? Então, nós temos essa representação, só que num grau de perfeição. Então, Jesus faz parte de uma comunidade de espíritos puros, de espíritos que já viveram em planetas que já foram desmaterializados. Já atingiram alto grau de evolução que se desintegraram no cosmos. E não vive mais na matéria. Não vivem mais na matéria. Eles vivem naquele estado que a gente chama de plano mental. São totalmente desmaterializados, né? Então, para nós é uma esfera inacessível. Sim. Okay? Viver no plano mental. Então, esse tipo de espírito, eles acabam assumindo, segundo orientação, como eles têm uma conexão direta com o Criador, então constantemente eles vivem o quê? Manifestando o pensamento do Criador. Jesus faz parte de uma comunidade de espíritos aqui do Sistema Solar que se responsabilizou pela criação dos planetas. E a Terra é um dos planetas que ele se responsabilizou para a sua formação e para o desenvolvimento de uma humanidade. Por isso nós o chamamos de o governador planetário. Mas então também ele tem outros planetas que ele cuida com essa mesma função. Segundo Chico Xavier, ele é responsável por 5 planetas. Só Jesus. Sim.
É o responsável direto, né? Aquele que a gente fala que é o que dá as ordens, né? As coisas acontecem. Tem um mundo já regenerado, um mundo feliz, você tem um mundo primitivo e você tem o planeta Terra, que está nessa fase ainda que nós estamos começando a pensar na hipótese, na possibilidade de deixar o mundo de provas e expiações para entrar no mundo de regeneração. Nós estamos ensaiando essa transição, tá? Ela não aconteceu ainda. O Marco esteve aqui, né? Ele deve ter falado algumas coisas. Sim, a gente conversou bastante sobre isso. Mas nós estamos ensaiando e Jesus é o grande responsável pela organização de todas essas orientações que nós temos aqui. Legal, mas até pegando né, a gente pegar esse gancho, né, porque isso é uma coisa que está meio em alta, né, esse negócio de transição planetária, sim, a gente fazer essa passagem, mas o Ramatiz também tem uma parcela de trabalho com isso, para fazer a gente evoluir, sim, e também está trabalhando dentro dessa nossa transição aqui. Sim, quando o Ramatiz psicografou as mensagens, quando o Hercílio psicografou as mensagens de Ramatiz, a partir dessa leitura já se formaram grupos de orientação de Ramatiz. Como é que eu vou dizer? Aqueles egressos de outras culturas na Índia que tinham vínculos com Ramatiz do passado, que estão reencarnados no Brasil, começaram a entrar nessa sintonia e desenvolver projetos de espiritualização. Tá? Eu tenho nos meus arquivos uma mensagem do Hercílio Maes, que ele se comunicava com o comandante Edgar Armon em São Paulo. Aliás, foi Edgar Armon que abriu as portas em São Paulo para o Ramatiz. Entendi. Né? Foi justamente o trabalho do Edgar Armon na Federação que validou aí as obras do Ramatiz para que tivesse uma abrangência maior e conseguisse penetração dentro do próprio movimento espírita. Com isso foram surgindo pessoas que foram se sintonizando com a mensagem do Ramatiz e formaram grupos de espiritualização. Ou seja, as escolas iniciáticas do passado, sob orientação do Ramatiz, as que tiveram os seus líderes ou discípulos reencarnados no Brasil, elas acabaram acontecendo de novo. Ou seja, o Ramatiz continua ajudando nesse processo de espiritualização da humanidade. Entendi. Na formação desses núcleos, né? Sim. Como você falou, como tá... É um trabalho que é feito em várias religiões diferentes, sim, sim. Então, de uma certa forma, provavelmente deve estar ajudando aí várias pessoas, independente da religião e tudo mais que a pessoa estiver participando. Incrível, sensacional. E esse trabalho, há quanto tempo você estuda isso, Edelson? Olha, o Ramatiz, eu estudo o trabalho do Ramatiz, deve fazer mais ou menos uns 30 anos. Uns 30 anos que você faz esse trabalho. E você faz, eu vi que você faz um trabalho de pesquisa legal, que você tem várias cartas psicografadas, sim, tudo relacionado a isso. E você chegou a ter contato com o Chico? Não. Chico Xavier não conheci o Chico nem o Hercílio. Eu conheço o filho do Hercílio, o Mauro Maes, que é o que cuida do legado do pai. Eu tenho bastante contato com ele. Foi através do Mauro também que a gente conseguiu muitas informações a respeito do próprio trabalho que o pai desenvolveu com o espírito Ramatiz. Tanto que nós começamos um projeto de documentário sobre o espírito Ramatiz, que já vocês vão ter o documentário pronto aí. Ah, que legal. Então você está fazendo um documentário também, sim, sobre esse tema. Ramatiz. Sobre o Ramatiz. Porque você deve ter muito material relacionado a isso, sim, né? Como você teve contato com esse pessoal todo. Mas que legal. E até a gente pegando o gancho, antes, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, porque eu estou fazendo aqui a nossa comida, eu preciso falar algumas coisas para vocês, para você não errar a receita na sua casa aí, bonitinha. Coloquei a manteiga, dei uma refogada, e aí eu refoguei a cebola com o alho, né, ali na manteiga. E aí eu fui colocando a farinha de trigo e fui mexendo. É bom deixar dar uma refogada, aqui que vem os segredinhos. Deixa dar uma refogada junto com a cebola, o alho e a manteiga, para o molho não ficar com gosto de farinha. Então deixa dar uma refogadinha ali junto,
E aí a gente vem acrescentando leite. Vai colocar uns 700 ml de leite e sempre mexendo bastante. Vai mexendo e já a gente vai colocar um pouquinho de creme de leite, pode ser meia latinha de creme de leite e um pouco do queijo. E aí está praticamente pronto, é só jogar o franguinho e o brócolis que já estão aqui prontos também. Sensacional! Vamos lá, Edelson, vamos voltar para o nosso papo aqui que está incrível. E aí até a gente, não tem como a gente está falando de Jesus, a gente está falando de Ramatiz, de linha espírita e tudo mais. Mas como que você vê, até mesmo por essa coisa arada que a gente vive hoje de internet, inteligência artificial e tudo mais, e as pessoas ficam postando coisas sobre fé, falando, é porque eu tenho fé, tenho isso, até que a gente estava conversando um pouco em off aqui. Como você vê a fé das pessoas hoje em dia? Como você vê isso? Como é que está a fé das pessoas? Até por você ter esse conhecimento todo, e não, eu vejo, até tenho percebido aqui o antes e agora aqui durante a nossa conversa, você não é uma pessoa somente que estuda, você provavelmente aplica as coisas na sua vida, você leva isso como realmente um estilo de vida, sim, aquilo que você aprende ali. Mas como que você vê as pessoas hoje, como que está a fé das pessoas hoje em dia, com tudo isso que a gente tem, com toda essa loucura que a gente vive, e mais transição planetária, e tudo misturado, a gente acaba ficando tudo doido realmente, Eu estudando não só o Espiritismo, mas estudando outras doutrinas também, principalmente as doutrinas esotéricas, esse período que a gente está vivenciando agora, ele já havia sido previsto, Essa confusão toda que está imperando no mundo, o aumento da falta de fé, o aumento da falta de fé era uma coisa que já os luminares da espiritualidade estavam orientando. Eu gosto muito de uma frase do Edgar Armond, onde ele disse o seguinte na década de 70. Ele disse assim, olha, vai chegar um momento na humanidade, e que não está longe, que vão faltar lágrimas para chorar. A gente está vivendo esse momento agora. Tanta coisa acontecendo. Quando você pensa que você já viu de tudo, você fala, não, eu já vi de tudo, não é possível. Vem alguma coisa que te surpreende. Aí você fala, não, isso aqui não é possível. Não é possível, está acontecendo e eu achei que eu tinha visto de tudo. Exato. E a gente está vivendo um momento no planeta onde a fé, ela virou um produto de supermercado. Isso é muito triste, porque as pessoas vendem a fé como se ela fosse algo que pudesse ser negociado. Sim. Eu gosto muito da forma como Kardec fala sobre essa questão da fé. Ele diz que a fé a fé não pode ser só uma crença. Porque quando você acredita em algo, você pode desacreditar amanhã. Sim. Eu acredito em fulano, aí o fulano comete um erro, te trai em alguma situação, você fala, não posso acreditar mais no fulano. Então... E até ontem era uma pessoa que eu estava colocando exato. Aquela coisa da ideia da idolatria que a gente estava falando. Exato. E aí a gente entra num processo muito difícil. Então o Kardec disse o seguinte, que a fé precisa ser raciocinada. Aí você vai falar, mas como que eu vou aliar fé e razão? Sendo que muitas vezes é a própria condição de idolatria da razão e da ciência que deixou o mundo chegar onde ele chegou. Na verdade, tanto o excesso, a idolatria da razão, quanto a fé cega, ela pode levar você para o buraco. Você acreditar numa pessoa que vira para você e fala que vai curar você... Olha, há uns anos atrás, eu me lembro de uma propaganda dizendo o seguinte, venha para tal lugar que aqui nós temos a cura do câncer. Isso é um perigo, Eu falei, gente, isso é perigoso. É um perigo. E aí muita gente, inclusive que era frequentadora e trabalhadora e voluntária de casas espíritas, foram lá. Para ver o que estava acontecendo? Não, para passar para receber o milagre. Entendi. Aí você olha e fala, mas
Você não aprendeu nada até agora? A pessoa está prometendo a cura de câncer. Isso é um crime. Sim. Tanto que acabou tendo um problema com a justiça e a pessoa teve que sumir do mapa. E não pôde mais fazer essas... Não. Isso é uma coisa que, aliás, é uma premissa das casas, não só espírita, mas de qualquer lugar religioso que é sério, te prometer nada. Sim. Até mesmo porque existem os processos da própria pessoa. Como é que eu vou te curar? Eu não sei da tua vida. Nem o médico vai falar que ele vai te curar. Nem o remédio que ele te dá, ele vai falar que vai te curar. Fala, olha, o remédio foi feito para isso. Agora, se vai acontecer a cura ou não, a gente não sabe. A probabilidade é que aconteça. Então, por que a gente tem que transferir para o mundo espiritual uma responsabilidade que não é deles? Que não é deles, é nossa. Sim. Então, o que eu vejo hoje no cenário é o quanto as pessoas, cada vez que aparece alguém na internet te prometendo alguma coisa através da fé, e você olhar na quantidade de seguidores, a gente nota o quanto as pessoas ainda estão carentes, não é só de informação, porque informação tem. A pessoa está carente de maturidade espiritual. Ela não cresceu ainda. Então ela vai buscar o quê? O que é mais fácil. Ela quer a cura milagrosa. Praticidade. Exatamente. E isso a gente não vai encontrar em lugar nenhum. E aí depois a cura não acontece, a gente vai culpar quem? Eu vou culpar a pessoa que me prometeu, não eu. O espírito que não veio, que não fez com o outro e não fez comigo, e até começa a comparar, né? Você entendeu? Então, se alguém se submete a esse tipo de coisa, isso significa que a humanidade ainda não aprendeu. Por um lado, você vê pessoas extremamente sintonizadas com uma fé em que ela sabe que... eu costumo dizer o seguinte, eu acompanho muitos trabalhos mediúnicos, muitos fenômenos que acontecem, até porque eu pesquiso para os meus trabalhos de audiovisual, e a gente conhece alguns trabalhos muito legais, que são feitos assim, fala, puxa vida, que trabalho bonito que tal médium faz. Né? E, recentemente, um amigo nosso, ele estava atrás da cura pro pai dele, né? E estava com a fé, ele estava acreditando muito que o pai seria curado realmente. Porque isso é do ser humano, a gente quer que os nossos familiares se curem. Ótimo, até aí tudo bem, você buscar é extremamente saudável e positivo, a gente tem que buscar mesmo. Mas eu me lembro que eu passei para ele a seguinte informação, que foi a informação que um dia um espírito me passou diante de um problema que eu estava vivenciando. Ele disse assim para mim, olha meu irmão, porque eu na época, como eu era muito imaturo ainda, era muito jovem, eu conversei com esse espírito e falei, poxa, né, eu sei que vocês podem fazer tal coisa na minha vida. Eu sei que vocês podem fazer isso aqui. E ele pegou e me deu uma resposta. Ele disse assim, olha, entenda uma coisa, os espíritos podem muito, eles só não podem tudo. Na época eu não entendi. Muito boa essa. Na época eu não entendi. Eu só fui entender uns 10 anos depois, quando eu percebi que aquilo que eu tanto queria não se realizou. Porque eles disseram o seguinte, os espíritos podem fazer muita coisa, mas se não tiver autorização, não faz de jeito nenhum. Eles não vão mover uma palha, eles vão te dar força, se perceber que você está na caminhada, mas se não houver uma autorização, não adianta. Você precisa passar pelo problema. Sim. Ele é necessário. E isso também está na tônica do Ramatiz. De respeitar o processo. De respeitar o processo. Isso não significa que você tenha que deixar as pessoas, não, olha, deixa sofrendo porque vou deixar morrer. É o karma dele. Sim. Não é isso. De repente, muitas vezes, a cura dele, da pessoa, está no seu esforço e no dela para superar aquela situação. Sim. Agora, o próprio Edgar Armond dizia o seguinte, há casos que não tem solução, que não se resolvem de jeito nenhum. Ameniza, alivia, mas não se resolve. Por quê? Porque aquilo veio como uma necessidade para o espírito evoluir. Ele precisa disso e muitas vezes ele pediu isso. Falou, não tire isso de mim, porque se tirar,
eu não vou evoluir. Eu vou fazer besteira. Por quê? O que vai falar mais alto? As tendências que eu trago das outras vidas. Eu vou errar de novo. Vou te dar um exemplo. Um homem começou o seu trabalho numa empresa como office boy. Na época que existia a profissão office boy. Sim. Não é de agora. Talvez alguém aqui... Essa é das antigas, Delcio. Bem das antigas, isso aí. E ele foi crescendo na empresa até o momento em que ele virou um gerente. Né? Mas ele queria mais. Ele começou a trabalhar com o fundador da empresa, e depois o fundador morreu, os filhos tomaram conta, ou seja, ele conhecia a empresa melhor do que os filhos do dono da empresa. E toda vez que tinha uma promoção da direção, ele falava, agora é minha vez. E essa vez não chegava. Eles traziam uma pessoa de fora que ele tinha que ensinar o serviço para esse diretor da empresa. Aquilo foi ficando frustrante para ele. Aí, a esposa, eles tinham um bom padrão de vida já. Ele reclamou, e aí a esposa conheceu um centro espírita. E eles foram lá. Ele falou, olha, eu tô aqui, não tô aqui buscando cura, não tô aqui buscando um aprendizado, eu tô aqui porque eu tô há anos nessa empresa e eu até agora não consegui ser diretor dessa empresa. Ele estava buscando outra coisa. Ok, beleza. Eu costumo dizer o seguinte, você pode pedir o que você quiser para os espíritos. Você pode pedir o que você quiser. Agora, se você vai ser atendido ou não, é outra conversa, né? Então, foi visto na orientação mediúnica que ainda não era o momento para ele ser o diretor daquela empresa. Ele não aceitou, falou, esse lugar é muito fraco, vocês não resolvem o problema de ninguém. E de fato, a função do centro espírita não é resolver o problema de ninguém. Enfim, aí ele ficou sabendo de um lugar onde, se você for lá e pagar, os espíritos fazem o trabalho para você. E ele foi lá, se submeteu ao que era necessário. 4, 5 meses depois, o cargo que ele tanto queria na empresa veio. E foi melhor do que ele esperava. Ele recebeu a diretoria financeira da empresa. Era mais do que ele estava querendo. Era mais do que ele estava querendo. Ele era o diretor financeiro da empresa. E o que veio de bônus, né? O tempo foi passando, o que aconteceu? Ele começou a chegar mais tarde em casa, embriagado. A esposa começou a se preocupar. Passaram-se 2 anos, o dono da empresa descobriu que ele estava desviando dinheiro da empresa. Nossa. Mesmo com o cargo, tudo que ele queria. Ele estava desviando. Por que ele estava desviando dinheiro da empresa? Porque ele se envolveu com jogo e mulher. E não estava aguentando pagar. E aí o negócio começou a ficar muito pesado, e aí ele começou a ter problemas. E aí ele começou a desviar dinheiro da empresa. Quis tanto o cargo. Os donos ficaram sabendo, tiraram tudo que ele tinha e algo mais. Ele não suportou a pressão da humilhação, teve um infarto e morreu. Meu Deus do céu. A esposa, desesperada, procurou o lugar onde eles tinham recebido o benefício espiritual da ajuda. Falou, olha aí, o que vocês fizeram com meu marido? Ele falou, não, nós não fizemos não, quem fez isso foi ele. Foi ele que escolheu. Mas por que vocês deram? Porque ele pagou, ele veio aqui, pagou, ele não queria. Teve. Aí ela voltou naquela primeira casa, naquele primeiro centro, onde ela recebeu a orientação de que ainda não era o momento. E ela perguntou, por que lá eles deram e aqui vocês não? Ele falou, porque aqui nós tivemos um acesso que eles não tiveram lá. Estava na ficha kármica dele que ele trazia várias tendências que ainda não haviam sido resolvidas. Então ele não podia ter essa... O que ele já tinha conquistado já estava além do que ele
Poderia receber, mas ele não tinha acesso financeiro à empresa. Então ele estava... Então, veja bem, o que a gente toma como lição? A espiritualidade, ela não é um mercado. A espiritualidade, ela é uma interação do homem com o próprio homem. Só tem uma diferença, eles estão do outro lado e a gente está aqui. Espírito não é Deus. Espírito sou eu, é você que desencarnou. Sim. É a mesma coisa. Você só está numa outra dimensão, cara. Não tem mais a matéria. Exatamente. Então, do outro lado, qual é a vantagem de estar do outro lado? A vantagem de estar do outro lado é que você não paga imposto. E não tem que limpar pó. E lavar roupa, né, Deus? Você entendeu? A vantagem de você estar do outro lado é porque se você for um cara esperto e responsável, você vai ter uma visão mais ampla das coisas. E aí você pode chegar e dar uma orientação para alguém que está aqui e falar, dá um tempo, segura um pouco a sua onda. O Kardec recomenda sempre o seguinte: não peça aos espíritos ou ao espiritismo aquilo que a doutrina não pode te dar. Qual a função de uma escola de espiritualização? A função de uma escola de espiritualização é espiritualizar. Mas os espíritos não podem me ajudar materialmente? Claro que podem, e eles o fazem muitas vezes. Muitas vezes. Só que eles não podem fazer tudo. Sim. Os limites sempre precisam ser estabelecidos. Porque senão a gente não segura a onda aqui. As tendências falam mais alto. Porque a gente não tem essa consciência do que a gente está carregando. Com as informações que a gente está carregando e o quanto isso pode ser prejudicial para a gente. Que você está falando, libera o poder ali, a pessoa vai... E olha, você falando isso, Edelson, muito legal, porque assim, eu tenho muitas histórias de amigos, né, que é exatamente isso que você falou. Quando a pessoa começou a ter um pouco mais de poder, nossa, começou... Ela mostra quem ela é. E aí bebida... e mulherada e por aí vai, entendeu? Em todas as outras coisas ali. Então é bem isso que você falou mesmo. E aí automaticamente o que acontecia? A própria pessoa meio que se dava um jeito ali, ou provavelmente a espiritualidade estava de olho, né? Falou assim, não, tira. E automaticamente a pessoa perdia. Isso porque esse teve mérito, hein, de tirar. Porque às vezes a espiritualidade fala, pode deixar, ele não quis. Agora deixa. Isso é problema dele. Quando a pessoa tem méritos, aí até a espiritualidade vai lá e faz assim, corta na hora. Corta. Ou às vezes é um parente que está do outro lado, que tem uma moral muito grande, e intercede, fala, por favor, tira porque senão vai dar... Não é o momento ainda. Mas por interferência, às vezes, de uma mãe que desencarnou, de uma avó, de um parente que tem uma ascensão moral. Sim. Porque senão, a maioria das vezes, deixa. Porque tem que ter o aprendizado, né? Sensacional, gente. Olha, eu vou falar pra vocês. Meu Deus, eu tô quase desmaiando aqui, Deus, de fome. Já está pronto. Já está pronto. Gente, ficou bonito, hein? Olha, eu vou falar uma coisa, Edelson. Com todos esses programas que a gente está fazendo aqui, eu já gostava de cozinhar. Eu tô melhorando meus dotes aqui. Tô melhorando nas apresentações. Ficou chique o negócio. Ficou bonito. Hein? Ficou bonito. Lembrando vocês que a gente vai tirar uma foto. Já vou bater a foto aqui para colocar lá na outra rede também, pra vocês verem que lindo que ficou o nosso prato de hoje. Esse macarrão com molho branco, que esse molho vocês podem não somente colocar em macarrão, pode colocar na lasanha, fazer um lanchinho rápido na sua casa e usar esse molho que fica sensacional. Lembrando vocês que a gente deixa tudo aqui na descrição bonitinho para vocês. Vamos fazer assim, vamos fazer aquele corte rápido, porque não vai dar, né, Deus, ficar com esse negócio aqui me cheirando. Não, é difícil. Vamos comer rapidão, a gente já volta, você não vai nem sentir esse corte que a gente vai fazer. A gente volta já, contando para vocês como é que estava esse prato gostoso e com muito mais papo aqui com o Edelson sobre o Ramatiz, que está sensacional. É o tempo de você se inscrever e a gente já volta. Já estamos de barriga cheia e coração quentinho, que coisa boa, hein? Papo bom, comida boa. Edelson, conta pra gente como é que tava a nossa macarronada aqui, que tava, excelente. Sensacional, a gente comeu tudo, gente, tava muito gostoso mesmo.
vale a pena você fazer. E também você pode fazer esse molho, deixar lá na geladeira, como eu falei, quer passar num pão, num lanche, colocar na lasanha, você pode usar esse molho para várias coisas, além desse macarrão extremamente nutritivo, como está a nossa live aqui, que está nutrindo a sua alma com tanto conhecimento com o Edelso aqui. A gente já vai para a nossa sobremesa, aguenta aí. Antes a gente vai bater mais um pouquinho de papo, a gente já conversou várias coisas aqui, mas eu queria te perguntar, Edelso, porque esse tema do Ramatiz é um tema que, ali, pelo que eu percebi, dentro do próprio Espiritismo tem algumas, eu não gosto de falar essa palavra briga, mas algumas divergências entre o pessoal. Então, por que acontece isso? Qual que é a resistência que o pessoal tem com essa linha de pensamento do Ramatiz? O Espiritismo, ele é uma doutrina muito nova. Tem pouco mais de 150 anos. Tá? Então, quem são as pessoas que reencarnaram na atualidade, principalmente aqui no Brasil, e absorveram o Espiritismo? Qual é o histórico delas em outras religiões? Vivenciaram o quê? Em que momento da vida delas elas tiveram contato com a religião em outras vidas? Quais são os arquétipos que elas trazem? A maioria de nós é egresso da Europa, da Igreja Católica, Sim. Portanto, ou do protestantismo. É uma dessas duas vertentes. São as raízes das religiões. Exatamente. Ou seja, se nós temos essa facilidade com as religiões onde o Evangelho é a base, são as religiões cristãs, então a gente teve reencarnações totalmente focadas nesse desenvolvimento cultural. Então, quando você reencarna, por exemplo, nos dias de hoje, e entra em contato com o Espiritismo, o que você traz do passado? As suas tendências religiosas. O nosso movimento espírita ele é muito igrejeiro, E isso, eu não estou dizendo que o aspecto religioso do Espiritismo ele é um problema, não é isso. O Espiritismo ele é uma doutrina que ele envolve as três maiores vertentes do conhecimento: ciência, religião e filosofia. A minha opinião, se eu pudesse hoje dizer que existe mais um pé que formaria uma mesa de 4 pés, eu diria que a arte seria uma das bases da doutrina espírita, ok? Mas vamos lá. Se você traz do seu passado somente experiências, aonde você está dentro das religiões que vieram do tronco do cristianismo, você está acostumado com dogma. Porque o cristianismo católico é dogmático. Sim. O cristianismo protestante também é dogmático. Por isso que eu acho estranho uma pessoa afirmar que o Ramatiz é dogmático. É isso até que eu ia te falar. Estão falando que o Ramatiz então, e que é uma coisa quem é, né? Tá estranho isso aí. Mas enfim. Aliás, nós temos no nosso movimento pessoas que falam que o Ramatiz é dogmático e infantil. E eu vejo, a leitura que eu faço é completamente diferente. A base da mensagem do Ramatiz é o universalismo. E se você começa a se aprofundar na mensagem dele, é um negócio que te prende. Só que aí eu descobri por que te prende. Aí você tem que olhar quais são os arquétipos que a pessoa tem. Por exemplo, que já tem pré-programado. Isso, exatamente. Se você teve reencarnações na Índia, no subcontinente indiano, passou pelas escolas iniciáticas, você já traz uma matriz que vai te facilitar essa leitura. Você vai ver com outros olhos. Você vai te facilitar essa leitura. Ou qual seria outra forma de você entender essas propostas do Ramatiz? A maturidade espiritual que você vai adquirindo por causa do sofrimento. Porque as religiões dogmáticas não te dão resposta para tudo. Não que o Espiritismo tenha resposta para tudo, mas espera aí, existe um leque, existe uma série de indagações e de questões que o Espiritismo deixou muito claro de onde vem. E que outras religiões até proíbem que a gente questione. Exatamente. Fala, mas por que assim? Não, você não pode saber disso. Mas por que é assado? É até engraçado, né? Bem isso que você falou.
essa coisa deles inverterem o jogo, de começarem a falar que a linha do Ramatiz é uma linha dogmática, sendo que as outras próprias religiões já usam isso há muito tempo. Eles dogmatizaram, essas pessoas que fazem esse tipo de afirmação, dogmatizaram o espiritismo. Quando que eles fizeram isso e como? Quando eles não aceitam nada do que está fora do Kardec. E aí eu brinco, inclusive eu brinco num dos meus livros, eu falo, criaram um dogma chamado fora de Kardec não há salvação. Porque Kardec não disse, então não existe. Mas peraí, Kardec estava no século XIX. Ele deixou muito claro que ele não ia dizer tudo. Aliás, os espíritos que se comunicaram com ele disseram de forma muito clara e enfática, as coisas vão evoluir. Há informações que só vão vir com o tempo. E agora você não pode saber. Mas você não ficou sem resposta para uma série de outras coisas. Então, o que eu vejo? O Espiritismo, ele começou com Kardec. Ele não terminou em Kardec. Ele só foi uma passagem ali para aquela época. Aí você tem um grupo de espíritas na década de 50, até um pouco antes, a partir da década de 40, 50, 60, se formou um grupo de espíritas que defendem a pureza doutrinária. O que significa isso? Pureza doutrinária, a leitura que eu faço, dentro do perfil que esse pessoal desenvolveu, para mim é Inquisição Espírita. Onde eles lançam uma espécie de Index Librorum Prohibitorum, os livros proibidos pela doutrina espírita, que vai em contraponto ao que o Kardec colocou. Existe uma obra chamada Catálogo Racional, Obras para se compor uma biblioteca espírita. Esse livro é do Kardec, onde ele fala quais são os livros que você precisa ter dentro de uma biblioteca espírita. E ele fala, você precisa colocar livro lá até que fale mal do espiritismo, que contrapõe o espiritismo. E o Kardec pega alguns livros nesse livreto, e ele faz uma análise de alguns livros, onde ele fala, olha, esse livro aqui, tal, do ponto de vista assim, 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 está perfeitamente conectado com os ideais espíritas. Mas existem alguns outros pontos que nós discordamos. Ponto. É só isso que ele fala. E deixa por ali. Não, ele não vai começar a malhar o cara, falar, não, ele não presta, é um espírito inferior, ele está aqui para perturbar. Não, ele falou, olha, existem alguns pontos em que nós não concordamos. É só isso que ele colocou. E eu falo, os espíritas não leem isso? Leem. Mas não interpretam. Não é que não interpretam, eles sabem muito bem o que o Kardec falou. Só que aí eu vou puxar onde? Quais são os arquétipos que essas figuras trazem? A maioria, o Chico fez essa revelação, tem um livro chamado O Evangelho de Chico Xavier. É um livro escrito pelo Carlos Bacelli, onde ele destaca várias frases que ele ouviu do Chico, e ele fez um livro. É maravilhoso esse livro. Uma das frases do Chico diz assim, eu fico impressionado com a quantidade de padres católicos reencarnados hoje e estão dentro da doutrina espírita e assumem cargos de liderança. Mas eles não estão aqui para fazer a doutrina crescer. Eles estão aqui para travar o desenvolvimento da doutrina. São essas pessoas que criaram o purismo doutrinário e aí aquilo que eles não entendem e não sentem, aí não serve. Não, isso aqui não serve. É coisa do outro lá. É perturbado. E aí eles chamaram o Ramatiz de espírito pseudo-sábio. Não, porque tem uma classificação do Kardec, onde ele coloca a classificação dos espíritos. E ele coloca numa delas os espíritos pseudo-sábios. Mas espera aí, o Kardec não está chamando uma pessoa de pseudo-sábio na intenção de desmerecer o trabalho dela. Ele só está falando assim, olha, tomem cuidado com esses espíritos, porque no meio de uma orientação boa, eles colocam uma orientação ruim, mas é intencional. E fica ali subliminar. Às vezes que a pessoa nem vê. Subliminar, exatamente. Porque você tem que tomar cuidado, não é com quem fala besteira. Quem fala besteira, você olha e fala, não, pelo menos. Tá falando besteira. Besteira, tudo besteira. Não sai nada que fala bonito, que tomar cuidado. Cheio de termos técnicos. É o cara que traz conceitos que você olha e fala, não, ele tem razão. E nós temos um exemplo clássico na história da humanidade, que é o bigodinho da Segunda Guerra Mundial. Sim.
né, o nosso amigo lá? Sim. Então, o nosso amigo lá escreveu um livro chamado Mein Kampf, Minha História, que ele escreveu quando foi preso. Lembra do ator José Wilker? Sim. O José Wilker, tem um vídeo dele no YouTube onde ele diz, ele solta uma frase que está no Mein Kampf, e ele fala assim: o que vocês acharam dessa frase? Linda, maravilhosa, perfeita. Sabe quem escreveu isso? Fulano. E aí todo Foi o mundo... Bigodinho. meu Deus! Então, eu tenho Mein Kampf, eu li. Se você olhar, tem ideias maravilhosas. Só que no meio de um textão maravilhoso, você vai ver que tem uma frase ali que você fala: opa, Tem alguma coisa aqui tem uma coisa errada. que tá tudo divergindo para aquilo, né? Primeiro ele te convence, porque era uma tática dele, que é trabalhar o emocional. É a arte do convencimento pelo emocional. Sim. Tem muito político que adora fazer isso. Vem aqui que você é meu amigo. Não, gosto e de te você. promete coisas que sabe que não vão acontecer. Entendeu? Então, isso já vem desde a Grécia, com os filósofos, com os sofistas, que a função deles era só treinar as pessoas para convencer. Agora, se você vai convencer para o bem ou para o mal, não é problema meu. Você está me pagando para eu te ensinar a convencer. Sim. A arte do convencimento. Então, o que acontece com essas pessoas? Essas pessoas são egressos dessas doutrinas dogmáticas. Então, eles não vão aceitar uma leitura onde na cabeça deles está confrontando o Kardec, mas não existe confronto com Kardec. Essa é a questão. Agora, qual é o problema do cara divergir do Kardec em algum ponto? Onde está o problema nisso? Nenhum. Ah, não, mas ele aqui é contra o que o Kardec prega. E daí? E aí já bota toda uma barreira. Não, aí acabou, o cara não presta mais. Então são esses dogmas de fora de Kardec não há salvação, dessa escola da pureza. Eles mudaram o nome agora. O nome é Lobo em Pele de Cordeiro. Os hábitos são os mesmos, só a capa que é nova. Que é diferente. A capa que é nova. Mas eles fazem uma campanha sistemática. Então nós vivemos no Espiritismo, durante muito tempo, muitos embates em relação a isso. Alguns não se sujeitaram a falar: eu não vou entrar num campo desse porque eu tenho mais o que fazer. Um deles foi Chico Xavier. Falou: podem me criticar à vontade, o meu foco é o trabalho. E o Emmanuel sempre falava para ele: se você parar para se defender e atacar quem está te batendo, nós não vamos conseguir trabalhar. Vai ficar parado brigando. O resultado são mais de 500 obras produzidas. Ele não parou. O Edgar Armond tinha o mesmo perfil quando ele assumiu a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Falava: eu tenho que fazer o meu trabalho. Vou fazer meu trabalho. E o que estão falando aí, eu não quero nem saber, vão me malhar. Olha, se você não quer que ninguém fale de você, não faça nada. Não faça nada. Agora, se você entrou numa arena de divulgação, de trabalho, de ajuda, Está exposto. alguém vai te dar pedrada. E a internet hoje é maravilhosa para fazer isso. Nossa Ela é um Senhora, veículo de comunicação democrático e, ao mesmo tempo, é onde os covardes se escondem. Sim. Porque cria um nickname, aí eu vou lá no teu canal, xingo, você nunca vai saber quem sou eu, estou atrás ali da tela, faço o que eu quiser. Nós temos lá no nosso podcast também, aliás, no meu trabalho em si, no material que eu desenvolvo, eu tenho alguns críticos, mas eu não posso parar para ficar prestando atenção, porque olha, você viu, Edelcio, que o fulano fez uma live falando mal do seu livro? Falou: cara, não vi, não quero ver, não tem interesse. Deixa lá. Deixa ele fazer o trabalho deles. E é até bom que tá falando de você. Deixa ele falar bastante. Falei: se eu for parar para ficar respondendo, eu vou dar munição para ele, eu vou dar atenção para ele, que é o que ele quer. E vai parar o teu... Ele quer me chamar para a arena do debate. Mas não é uma arena de debate, é um esgrima ideológico. Eu não vou me submeter a isso. E o Hercílio Maes, com o Ramatiz, ele fez exatamente isso. O pessoal malhando, falando: Ramatiz é um pseudo-sábio, está aqui para causar problema. Não vou dizer, eu vejo pelas cartas dele, conversando com o filho dele, que ele fala: pô, meu pai sofreu. Meu pai sofreu. Às vezes sofre ali no emocional, quietinho. Na dele, tanto que ele teve um AVC muito cedo. Ficou quase 20 anos sem poder se comunicar. O AVC acabou com ele. Mas você vê, o fato da pessoa não tá nem aí, ou seja, assim: eu não posso dar foco nisso, não significa que aquela injustiça que fizeram com você não vai te doer. Vai doer. Só que eu não vou parar.
Só que você tem uma opção. Ou se você parar para responder, você vai ter que responder outras coisas porque eles não vão parar. Sim. Vão te prender ali. Não, exatamente. A armadilha é essa. Pra ele ficar preso. Vamos trazer ele para cá. Se a gente trouxer ele para cá, ele não sai mais. Porque aí você começa a ser alimentado. Por quê? Por respostas. Você vai querer sempre estar... eu preciso responder isso. Não posso deixar assim, porque vão falar assim, aí o que o outro vai pensar? Não, mas não é verdade o que ele falou. Bom, se não é verdade, daí acabou. A própria verdade e a mentira se entendem ali, a gente não precisa se meter com isso, né? Então nós temos isso. O movimento espírita não é um movimento diferente dos outros movimentos religiosos. Existem os Você tem casos de médiuns que abusam de pessoas, de crianças. Sim. Você tem casos de médiuns que são estelionatários. Sim. Ou a gente acha que é médium, né? Você tem se diz ali para... Você tem de tudo dentro do movimento espírita. De pessoas que... Eu não diria que elas são espíritas, eu diria que elas estão usando o espiritismo para uma situação específica. Sim. Né? Então, assim, não é um movimento diferente dos outros movimentos. Aonde tem o ser humano, você vai encontrar problema. Seja qual religião for, se tiver algum ser humano ali, toma cuidado. Por isso que algumas precauções são muito necessárias, principalmente dentro de um ambiente de centro espírita. Na nossa organização, por exemplo, que pertence à Aliança Espírita Evangélica, que é a criação do Edgar Armon, nós temos algumas medidas que a gente adota para evitar determinadas ciladas e situações. Por exemplo, tem os atendimentos pessoais, né, que é o atendimento fraterno, que são as entrevistas que você faz. A pessoa vai ao centro, ela quer conversar, você bota ela numa mesa e a gente começa a conversar. Qual é a regra básica para isso? Portas abertas. O pessoal está circulando, todo mundo está vendo, não tem atendimento especial. Não, vamos ali na cabine que eu vou te dar um passe especial. Isso não existe. Isso não existe. Porque isso dá margem, sim, principalmente quando é sexo oposto. Sim, pior ainda. Você vai dar margem, porque se a pessoa sai de lá dentro e fala assim, o fulano passou a mão em mim. Fala, como assim? Não fiz isso. O fulano me desrespeitou lá dentro. Hoje em dia dá um problema. E se você não fez, como é que você vai provar? Como é que você vai provar? E hoje em dia tá cheio disso, né? Do povo querendo processar, querendo usar isso, aquilo, fala que fez isso, fez aquilo. Então nós temos essas premissas. Olha, todo mundo atende portas abertas. Tá longe, tá? Porque a conversa é particular, mas tá todo mundo passando ali. Aqui você tem uma parede de vidro, ou seja, as pessoas estão vendo, olha, ele tá sendo atendido lá dentro. Então isso evita essas ciladas que acabam acontecendo. Isso significa o quê? Que o movimento espírita não é diferente dos outros movimentos. Se você tem aqueles que têm pretensões políticas na igreja católica, protestante, seja lá onde for, dentro do movimento espírita você tem a mesma coisa. Se você tem aquele palestrante de determinada religião que é muito vaidoso, que gosta de aparecer, de fazer espetáculo, no movimento espírita você tem a mesma coisa. É o ser humano, né? É o ser humano. Não tem jeito. Sensacional, Edelso. Vamos lá então, vamos para a nossa parte boa aqui. Deixa eu ver como a gente está de tempo aqui. Antes da gente ir para a sobremesa, que olha, a gente fala para vocês, meu Deus, eu tô até lerdo aqui, porque a gente comeu bastante, né, Edelso? Tava gostoso. E macarrão é aquilo lá, né? A gente come e dá um soninho. Antes da gente ir para a sobremesa, Edelso, quero te agradecer mais uma vez. Sensacional o nosso papo. Eu que agradeço. Espero que tenha esclarecido pelo menos um pouquinho para você sobre essa linha do Ramati, essas coisas todas que acontecem para você entender e se nutrir com toda essa informação. E aí passa para o pessoal, onde que o pessoal te encontra, sobre palestras, livro, curso e tudo mais, pode passar os seus contatos para o pessoal. Lembrando também vocês que a gente vai deixar o contato do Edelso aqui na descrição junto com a receita, tudo bonitinho, a gente coloca o contato dele aqui para você também conseguir achar o Edelso rapidinho. Vamos lá, mas pode passar. Bom, me segue lá no Instagram, né, o Exilado21 Podcast, @Exilado21Podcast ou @prof.edelsojunior. Sensacional! Vamos lá, Edelso, o que você trouxe pra gente para nossa sobremesa de hoje aqui? Muito bom, esses dois livros, esse opúsculo é meu lançamento, onde eu falo sobre experiência mística e espiritismo, onde eu tento responder um pouco essa questão de que é uma afirmação que existe muito dentro do movimento espírita, que o espiritismo não tem misticismo, o que não é verdade. Então, dentro desse opúsculo, eu fiz um estudo
muito profunda, onde eu desmistifico essa ideia de que não existe misticismo no Espiritismo. Existe sim, e esse eu trouxe para você. Oba! Muito obrigado. E o meu mais recente... Veio até com dedicatória. Meu mais recente, 10 lições sobre Edgar Armond. Eu sou biógrafo do Edgar Armond e eu separei 10 pensamentos dele e fiz alguns comentários trazendo para os dias atuais. É um livreto facinho de você carregar, vai na bolsa, vai no bolso, na mochila, facinho. Você pega ali durante o dia, abre uma das lições. É um são muito de reflexões para... Isso, exatamente. Tipo aquela... Minuto de sabedoria. Isso, exatamente. E eu gostaria de ler uma das reflexões. Eu ia fazer isso, né? Não sabia que você ia ler, eu já estava até pensando aqui. Eu falei, poxa, gente, eu vou pegar uma dessas reflexões. Você quer ler? Não, pode ler você, fica bom, pelo amor de Deus, a sobremesa é tua, vamos embora. Então vamos lá, 10 lições sobre Edgar Armond. O último pensamento dele é: no momento em que você aceitar a decepção, ela deixa de ser decepção. A palavra aceitação tem suas raízes no latim acceptare, que significa receber voluntariamente ou concordar com. Esta origem etimológica nos oferece uma pista valiosa sobre a essência deste conceito tão fundamental para o bem-estar humano. Aceitar não é meramente tolerar ou se resignar passivamente às circunstâncias da vida. Pelo contrário, é um ato consciente e voluntário de abraçar a realidade, tal como ela se apresenta, sem resistência ou julgamento. É reconhecer que nem sempre podemos controlar os eventos externos, mas temos o poder de escolher como respondemos a eles. A aceitação nos convida a soltar as rédeas do que deveria ser e nos sintonizarmos com o que é. Este processo pode ser desafiador, especialmente quando enfrentamos situações dolorosas ou indesejadas. No entanto, é justamente nesses momentos que a aceitação se torna mais poderosa, abrindo caminho para a paz interior e a clareza mental. Praticar a aceitação não significa desistir de nossos objetivos ou aprovar comportamentos prejudiciais. Em vez disso, nos permite navegar pela vida com mais fluidez, respondendo às situações com sabedoria e compaixão, tanto para nós mesmos quanto para os outros. É um convite para viver plenamente no presente, liberando a energia que antes era gasta em lutar contra a realidade. Lidar com as oposições, com os pensamentos contrários, é sempre um desafio para muitos. Esperar algo dos outros, achar que são isso ou aquilo, pensar que podem fazer isso ou mesmo que tenham determinados comportamentos, é um tipo de comportamento egoísta, embora não percebamos. Quando enxergamos a decepção como fator natural nas relações humanas, não significa que a questão em si mude, mas sim a nossa percepção. E se partirmos para um estágio mais elevado, muda também a nossa reação, pois demonstra que estamos maduros. Aceitar permite enxergar a situação de forma objetiva, revelando o potencial das lições e das oportunidades de ampliar nossa visão de mundo. Mesmo que a decepção traga todo o seu conteúdo negativo, aproveitamos para retirar de tudo o lado prático, humano e, por que não, positivo. E isso acontece por causa da mudança de perspectiva. Sensacional, hein? E esse exemplar é seu também. Opa, muito obrigado. Olha, gente, para quem está com um probleminha de aceitação aí na vida, vale a reflexão aqui da nossa sobremesa de hoje. Muito bom mesmo, Edelso. Mais uma vez, muito obrigado pelos presentes aqui, pela sua presença, por te dividir aqui o nosso almoço da nossa cozinha. E é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários. Lembra de se inscrever aqui no nosso canal. Edelso, se você quiser deixar um recadão aqui pro pessoal, finalizando a nossa live de hoje, fica à vontade também. Agradecer a oportunidade, segue a gente lá para vocês verem os nossos projetos, os nossos cursos também, sempre voltados para a área do estudo da religião, dentro de uma perspectiva um pouco mais solta, não é acadêmica, mas um pouco mais solta, onde a gente traz um pouquinho mais de espiritualidade para dentro de casa. Muito bom, sensacional, gente. Olha, eu tive até uma ideia enquanto o Edelso estava falando aqui. De vez em quando eu vou colocar lá na outra rede, lá bater uma foto, né? Colocar uma reflexãozinha lá pro povo. Então,
Corre para seguir a gente lá também. Muito obrigado a todo mundo que ficou até agora aqui com a gente. Um beijo no coração de todo mundo. É claro que a gente se vê na próxima aqui na Nutriluz. Fui!